Diabetes. Não é possível metabolizar glicose, a morte celular, porque a glicose é necessária para energia. Existe um erro no metabolismo da glicose. O diabetes insípidos é uma doença diferente do diabetes mellitus. No diabetes insípidos existe a poliúria, a polidipsia, existe a desidratação devido ao baixo hormônio do antidiurético, o ADH. O diabetes insípidos, ele parece o diabetes mellitus por conta dos sintomas, né? Ele tem uma alta, um alto débito urinário, mas ele é diferente do mellitus, né? Todo o diabetes insípidos, ele é inverso do SIADH, que é a síndrome inapropriada do hormônio antidiurético, né? É o oposto. Então ele tem oligúria, ele não tem sede e ele retém água. Relação entre a produção de urina e a densidade da urina. Então, se a pessoa tem um alto débito urinário, ela tem uma baixa densidade. Se a pessoa tem um baixo débito urinário, ela tem uma alta densidade. No diabetes mellitus, você tem uma alta débito urinário e tem uma baixa densidade. No diabetes insípidos também, você tem um alto débito urinário e baixa densidade. Ao contrário do CA, do SIADH, que é baixo débito urinário e alta densidade. Dos três, quem tem um fluid volume deficit, quem tem déficit de volume, é o diabetes mellitus e o diabetes insípidos. Dos três, quem tem um excesso de volume é o SIADH. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus tem dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 ele tem três nomes, que é insulina dependente, juvenil e ketose prone. O juvenil ele não é mais usado, mas ele antigamente era conhecido como o diabetes tipo 1, seria o diabetes juvenil. E o tipo 2, ele tem o oposto do nome, né? Ele é insulino não dependente, ele é de adulto e ele não é de ketose prone. Quais são os sinais e sintomas do diabetes? São os 3 P's: poliúria, polidipsia e polifagia, que é o aumento de engolir. Isso não significa que é comer muito. Por exemplo, pode ser um sintoma, né, de um sangramento de uma tonsilectomia. Isso significa que a pessoa não está comendo muito, mas ela está engolindo bastante. Então, nem sempre comer muito significa polifagia. O tratamento no diabetes tipo 1 é DIE, então é DIE de diet, I de insulin e de exercise, né? Então a pessoa, só que não necessariamente nessa ordem. Então o que é mais importante no diabetes tipo 1 é a insulina, depois vem exercícios e depois vem a dieta. No caso do diabetes tipo 2, a sigla é DOA, que seria diet, os oral hypoglycemic, os hipoglicemiantes e manter ativo. E qual que é a ordem? É sempre, no caso do diabetes tipo 2, é a alimentação, depois vem os hipoglicemiantes e depois manter ativo. Dieta, insulina e exercícios. No caso do diabetes tipo 2, a dieta é mais importante. Então, a pessoa tem uma restrição de caloria. Então, ela precisa estar fazendo 6 refeições diárias divididas ao longo do dia, né? Então, você fazendo isso, você vai manter
o nível de açúcar nivelado para não ter grandes picos, então a pessoa vai ficar mais normoglicêmico. A question: se você tem um diabetes tipo 2, qual que é a melhor forma de nutrição para ter com esse paciente? É restringir as calorias para um nível apropriado ou dividir as refeições em três refeições diárias? Então, assim, qual que é melhor, de best? Best significa que você tem que escolher apenas um. Então, você tem que pensar um pouco. Se você escolher a A, você provavelmente vai ter 3 refeições com essa restrição de caloria. Agora, se você escolher a B, você vai estar dividido em 6 refeições. Isso quer dizer que vai comer quantas calorias ela quiser. Então, a melhor escolha é a restrição de caloria, porque das duas opções, qual que é a melhor? É a A, só pode escolher uma. Insulina, ele abaixa o nível de glicose no sangue. Existem 4 tipos que a gente precisa saber, que é a insulina regular, a insulina NPH, a insulina Lispro e a insulina Glargine. Insulina regular, Humulin R, Novolin R, N-Fin ou ETEP, qualquer um que tenha um R. Então, ele tem o início em 1 hora, ele tem o pico em 2 horas e tem uma duração de 4 horas. Ele é clear, né? Ele é transparente, então essa solução ela pode estar sendo dada EV. Ela tem uma ação rápida, né? Mas essa ação rápida, né, que a gente fala de insulina rápida, foi dado esse nome antes de inventarem a lista. A insulina NPH, ela tem um início em 6 horas, ela tem um pico de 8 a 10 horas e ela tem uma duração de 12 horas, né? Então, ela não é tão rápida assim, ela é intermediária. O N, você lembra do NPH, que ela não é tão rápida e ela não pode ir em bag, ela não pode ir erguendo. Então ela tem uma aparência mais leitosa, às vezes ela tem umas suspensões, assim, umas partículas no fundo do frasco. E ela não pode ir EV, endovenosa. Pode também ocorrer uma overdose e tá tendo um dano cerebral. O que ele pede para a gente decorar? São os números 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1, 2, 4 quer dizer em relação à insulina regular, que é de ação rápida. Mas o que eles pedem nos testes são os picos, então é o 2 que você tem que decorar. No caso da NPH, eles é o 6, 8, 10 e 12, que é o 6 é o início, 8 e 10 é o pico e 12 é a duração. Mas o pico da NPH é de 8 a 10. Humalog, que é o Lispro, né? Ele é, é o FAST, então ele também é conhecido como insulina rápida. Ela foi inventada depois da regular. Então ela tem um início em 15 minutos, tem o pico em 30 minutos e tem uma duração de 3 horas. A melhor forma de estar dando essa medicação é com as refeições. A insulina Glargine, ou Lantus, né? Ela tem uma absorção bem lenta, ela não tem pico por ela ser lenta e ela tem uma duração de 12 a 24 horas no organismo. Ela tem um baixo risco para hipoglicemia e ela é uma das insulinas que podem ser dadas de forma mais segura, de preferência quando você for dormir. Key points: checar a validade da insulina, como que a enfermeira pode estar invalidando essa validade desse frasco.
que está escrito, né, no frasco. É quando você abre. A partir do momento que você abre, ele vai expirar em 30 dias. E não esqueça de escrever sempre Exp ou Opened e colocar a data. Continuando no Key Points. A refrigeração é opcional. Se você estiver no hospital. Após aberto, é opcional estar refrigerando essa insulina, se você estiver no hospital. Agora, se essa insulina estiver lacrada, fechada, ela tem que estar refrigerada. No caso de você estar abrindo essa insulina em casa, ou mesmo fechada, lacrada, ela tem que estar sempre refrigerada. No caso de exercícios, os exercícios eles potencializam a insulina. É a mesma coisa que insulina, então é como se fosse um shot de insulina. Então, sempre que você for fazer exercício, você tá com um biscoitinho, algum lanchinho. Então, se, por exemplo, ele cita no vídeo de que se uma enfermeira de uma escola tem um paciente que é diabético e faz uso de insulina, então imagina que ele está fazendo exercícios e que esse exercício é um shot de insulina, então tem que ficar de olho. Sick days. Gripes, diarreia, otites, etc. Quando a pessoa está doente, a glicose dela sobe. O estresse pode causar isso. E faça uso da insulina, mesmo que não coma. Esteja sempre ativo para manter os níveis de glicose baixos e beba goles de água por conta da desidratação. Complicações do diabetes. Existem 3 complicações que a gente precisa saber. Insulin shock, hypoglicemia e hypoglycemic shock. O tipo 1 e o tipo 2, ele tem uma baixa glicose no sangue, então é insulina choque, hipoglicemia e hipoglicemia choque. Quais são as causas? Não está comendo o suficiente ou muita medicação. Mas a causa principal mesmo, é impossível para um diabético ele ter baixa insulina, baixa glicose, sem estar supermedicado ou fazer muito exercício. O que é muito perigoso, porque dá um dano cerebral que pode ser permanente. Signs e symptoms, sinais e sintomas, drunk and shock. Drunk, então a pessoa tem sintomas de que, como se tivesse bebido, de que está bêbado, né? Então a pessoa tem aquela marcha cambaleante, ela tem um baixo julgamento, ela tem aquela fala toda distorcida, ela tem um atraso nas suas reações e as emoções dela são meio que fora da casinha, a hora a pessoa ri, a hora a pessoa chora, a hora a pessoa ri, a hora a pessoa chora, e ela tem uma diminuição na inibição social. Então ela fala alto, ela perde o medo, né, e perde a vergonha. O choque, ele é vasomotor. Então a pessoa tem hipertensão, taquicardia, taquipneia, a pele fica pálida, fica fria, pegajosa e ela tem umas manchas nas extremidades. O tratamento, fazer uso de coisas que podem ser rapidamente metabolizadas, como os carboidratos, os açúcares, né? Então, qualquer tipo de suco, refrigerante, doce, leite, sorvete, geleia, gelatina, tudo isso são rapidamente metabolizados. A pessoa pode estar dando um açúcar mais um amido ou uma proteína. O ideal seria um snackzinho. Nunca 2 açúcares. Então, um crackers, slice of turkey, milk. O leite, ele é açúcar e proteína ao mesmo tempo. Agora, se você toma um leite desnatado, você não tem a gordura, né? Então ele não tem as cetonas. E se a pessoa estiver inconsciente, o glucagon IM ou a dextrose IV, de 10 ou de 50.
Os dois são apropriados. O que determina é a rota, é o contexto no geral, né? DKA, or high BGL in DM1, ou coma diabética. Então, o único tipo que dá esse coma é o diabetes tipo 1. Qual que é a causa? Muita comida, medicação insuficiente, exercício insuficiente, mas nenhum deles é a causa número um. Geralmente, a causa número um são as infecções respiratórias agudas virais, nas últimas 2 semanas. A pessoa teve uma faringite viral, por exemplo, e aí se recuperou dentro de 3, 5 dias, mas depois de se recuperar, inicialmente eles começam a piorar, então ele começa a ficar letárgico. Então você sempre pergunta se tiver uma infecção. O estresse da doença ele não foi eliminado. As gorduras foram queimadas como combustível. Sinais e sintomas. O dia de desidratação, então tá seca, tem pouca elasticidade, a pele é quente, a água no corpo é igual água no carro, o que significa que ele serve como um estabilizador de temperatura. Então, se a pessoa tem, se o seu carro não tem água, então ele começa a aquecer. Dor de cabeça, rubor, taquicardia. O Q. O Q vai para as cetonas, ketonas. Cetonas no sangue? Sim. Se você tiver cetonas na urina, você pode ter um DKA? Não necessariamente. Portanto, as cetonas no sangue, elas confirmam o diagnóstico. O potássio também está elevado, então é um potássio positivo. O whey vai para potássio alto, né? Ele está mais com acidose metabólica, o hálito de acetona, ele tem um odor frutado, ele tem uma anorexia devido às náuseas e eles não querem comer. Para desidratação, fast IV fluids, né? Correr volume rápido e EV com insulina regular em torno de 200 ml hora. A solução principal não importa, mesmo que tenha glicose 5, porque 1 litro contém apenas 300 calorias e uma glicose 5 nem fica na veia, não vai causar hiperglicemia, ao contrário da glicose de 10 ou de 50. A8NK, 88S, 88MS, High BGL em diabetes mellitus tipo 2. São os não cetônicos, são diabetes tipo 2. Então diz que é muito simples de entender, que é a mesma coisa que desidratação. DKA without K and A, it's D, dehydration. O 8 and K está escrito aqui: hyperosmolar hyperglycemia non ketotic, hyperosmolar hyperglycemia stated, hyperglycemia hyperosmolar non ketotic syndrome. De questions, né? Onde que a insulina é mais essencial no tratamento? No DKA. Se o DKA ou um H8S chegar no PS, quem tem mais prioridade? O DKA. Quem é que tem um nível maior de fatalidade, de mortalidade? O H8NK e o H8S. O DKA ele aparece mais tarde, né? O coma diabético, devido à piora dos sintomas ocorrerem mais tarde na doença.
E o HHNK, ele é tratado, mas ele fica em mau estado. Quem morre primeiro sem tratamento? O quem está com DKA, quem está como diabético. Complicações a longo prazo no diabetes. Devido à má perfusão tecidual, neuropatia periférica, então ela tem insuficiência renal, impotência, continência, não conseguem sentir quando se machucam, não conseguem ter a cura adequada, né, quando se machucam. Eles têm uma neuropatia de retina. O melhor teste de laboratório indicador do controle da glicose é o HbA1c. Então, no controle é 6 ou inferior, fora do controle é 8 e acima. Portanto, a pessoa está em risco no 7. Então, precisa de uma avaliação de trabalho, ou às vezes está com infecção em algum local.